ZYM 902, canal 216, Rádio Nova 91 FM, Sumaré, São Paulo. A partir de agora, entra no ar o programa oficial da Igreja Pentecostal Torre de Oração. Só Jesus salva. Este programa vai abençoar sua vida. Desperta, Brasil, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos os dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, todos diz, vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil, desperta, Brasil. Todos aqueles que quiserem e desejarem, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia nós estamos aqui, graças ao bom Deus. E eu sempre digo assim aos nossos irmãos, às nossas irmãs e aos nossos estimados ouvintes, que se nós calçamos os nossos pés, se nós tivermos vestiduras para vestir os nossos corpos, se nos alimentamos, se nós tivemos uma noite tranquila de sono, se nós temos um trabalho para com ele conseguir o nosso pão de cada dia, tudo isso são as bênçãos de Deus que nos alcançou. E a partir de agora, o programa Só Jesus Salva, da Igreja Pentecostal Torre de Oração, ele está com a apresentação do pastor Cícero Ruivo de Almeida, e do pastor presidente e fundador da denominação a Igreja Pentecostal Torre de Oração, o senhor Isaac da Silva. Meus irmãos e minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes, sempre que nós iniciamos o programa, nós temos por hábito aqui de comunicar aos nossos estimados ouvintes, aos irmãos e irmãs, da necessidade que tem a Igreja Pentecostal Torre de Oração. Pois enquanto nós estivermos aqui na terra, a igreja ela é necessitada das contribuições dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos estimados ouvintes, porque sem essas contribuições não há como a igreja permanecer com as portas dos locais onde nós nos reunimos para ali estarmos adorando a Deus. E também não há como este programa ele permanecer no ar. É por isso que nós sempre recorremos à ajuda de vocês, para que vocês estejam contribuindo e auxiliando a Igreja Pentecostal Torre de Oração, porque ela necessita dessas contribuições. Mas antes de eu estar passando aqui o banco, a agência, o Pix da igreja, eu tenho por hábito de estar lendo 3 versículos da Palavra de Deus, e esses versículos eles tratam exatamente sobre essas questões.
sobre esta questão: as contribuições. E eu queria que vocês, meus irmãos, minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes, nos acompanhassem. Peguem os seus exemplares aí das vossas Bíblias e acompanhem conosco aquilo que nós vamos estar lendo aqui, porque quando se trata das coisas de Deus, é bom nós nos certificarmos e estarmos sempre conferindo dentro das Escrituras Sagradas, para termos a certeza que aquilo que está sendo dito tem o respaldo da Palavra de Deus, tem o apoio da Palavra de Deus. Então peço encarecidamente a cada um de vocês que peguem os seus exemplares aí das vossas Bíblias e acompanhem o que eu vou estar lendo aqui agora. O primeiro versículo, ele se encontra na carta destinada aos Hebreus. O capítulo é o 6 e o versículo é o 10, que diz assim: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. O outro versículo, meus irmãos, minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes, ele se encontra na carta do apóstolo Paulo, destinada aos Gálatas. O capítulo é o 3 e os versículos 8 e o 9. Eu peço a vocês que nos acompanhem, porque vou voltar a repetir novamente, quando se trata das coisas relacionadas a Deus, é bom nós estarmos acompanhando com as nossas Bíblias abertas, conferindo, para termos a certeza que aquilo que as pessoas estão falando para nós, de fato tem o respaldo da Palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo, destinada aos Gálatas, o capítulo é o 3, os versículos 8 e 9. E o versículo 8 ele diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão abençoadas em ti, de sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. O outro versículo, meus irmãos, minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes, ele se encontra na epístola ou na carta de Tiago. O capítulo é o 4 e o versículo é o 17, que diz assim: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus irmãos e minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes, o que eu quero dizer com todos esses versículos que nós acabamos de ler aqui? Primeiramente, eu quero dizer que a obra de Deus, ela não pode ser tratada como um comércio, como uma indústria, como uma empresa. Nós sabemos que a obra de Deus, ela é espiritual e ela tem de ser administrada de maneira espiritual. E nós não podemos ter a pretensão dentro de nossos corações de acharmos que com o nosso dinheiro nós somos capazes de comprar as bênçãos de Deus, porque nós não somos capazes. Nós sabemos que tudo aquilo que Deus dá, tanto para o homem, como para a mulher, como para a criança, nós sabemos que tudo isso é graça, é favor imerecido, e graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus é bondoso e é misericordioso. Jesus Cristo, ele diz assim: o sol que se levanta, ele se levanta tanto para os bons como para os maus. Tanto para as pessoas que reconhecem que há um Deus todo-poderoso e que entregaram as suas vidas a esse Deus, como para aquelas pessoas que às vezes fazem até pouco caso da existência de Deus, não acreditam na existência desse Deus todo-poderoso. Mas essas pessoas não deixam de ser beneficiadas por essas bênçãos naturais, o sol, a chuva que Deus envia, ela irriga a terra, faz produzir alimento, faz encher os rios,
os lençóis freáticos também. E nós vamos ter aí as fontes que vão gerar os rios também. E todos nós nos beneficiamos dessas bênçãos que Deus proporciona à humanidade. Meus irmãos, minhas irmãs e nossos estimados ouvintes, porque nós encontramos pessoas que dizem assim, que para sermos abençoados, isso dá a impressão de que nós estamos comprando a bênção de Deus. É necessário que nós estejamos ali fazendo uma contribuição e de outra maneira nós não vamos ser abençoados por Deus. Mas não é isso que as Escrituras Sagradas dizem. Nós sabemos que todas aquelas pessoas que entregam suas vidas a Deus, reconhecendo que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós acabamos de ler aqui. Todos os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então a fé em Jesus Cristo, ela possibilita isso para nós. As maldições que eram contra nós, elas são aniquiladas pelo sacrifício de Cristo. E a partir do momento que nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, nós somos abençoados, somos benditos, porque o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, Ele nos abençoa e anula todas as maldições que eram contra nós. Então nós não podemos achar que com o nosso dinheiro somos capazes de comprar as bênçãos de Deus. Mas eu digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes, que todas aquelas pessoas que se dispõem com um coração amoroso a contribuírem com a obra de Deus, essas pessoas serão recompensadas. Essas pessoas têm recompensa de Deus, porque nós estamos contribuindo com a causa de Deus, com a obra de Deus. E não é qualquer obra, não. Nós estamos contribuindo com a causa de Deus e com a obra de Deus. E por essa razão Deus se agrada e nós somos abençoados. E tenho certeza de uma coisa, que aquilo que nós pedirmos a Deus, nós vamos receber. Porque nós estamos contribuindo com a causa de Deus. E Deus vai nos abençoar. Ele vai estender as suas mãos para nós. Porque nós também estamos estendendo as nossas mãos para ajudar a causa de Deus, a obra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, contribuam. Vocês contribuam porque vocês estão contribuindo com a causa de Deus. E as bênçãos de Deus já está sobre cada um de vocês. Eu quero deixar aqui a conta, o banco, os respectivos dígitos, o Pix da igreja também. E para aquelas pessoas que acharem que é mais prático fazer as suas contribuições mediante o Pix, nós vamos deixar o Pix aqui, porque tem algumas pessoas que também têm dificuldade com o Pix. Aí nós deixamos também aqui a agência, o dígito da agência, a conta, o respectivo dígito da conta, tudo para facilitar para aquelas pessoas que querem contribuir com o coração amoroso, com a causa de Deus. O Pix da igreja é 777 018 608 00. O banco é o Bradesco. A agência é 322, dígito 0, conta é 1004909 e o dígito é 1. Banco Bradesco, o Pix é 777 018 608 00. O banco é o Bradesco, a agência é 322, dígito 0, a conta é 1004909 e o dígito é 1. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos caminhando porque as horas elas passam e passam rapidamente. E nós vamos ouvir o pastor Isaac louvando a Deus com dois... Nós vamos ouvir a irmã Sueli. O pastor Isaac ele está com um probleminha na garganta, porque ele esteve pregando hoje, fazendo a obra de Deus, pregou o dia todo e não é fácil. E ele não está com a sua garganta muito boa. Então nós vamos ouvir a irmã Sueli louvando a Deus com 2 dos seus cânticos.
um dos seus cânticos. Ela vai louvar Deus com um dos seus cânticos. A paz do Senhor, queridos ouvintes. Vocês possam ouvirem esse hino abençoados e possa guardar no teu coração. Vamos louvar ao Senhor. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. O anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem tuas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. O anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem tuas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus
Que lindo! Temos que sentir a unção de Deus em nossas vidas. glória. Ele que nos sustenta, Ele que nos faz alegrar todos os dias. Espero que vocês sentiram a presença de Deus e a unção de Deus na tua vida. Agradeço a oportunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, daqui a pouco estará aqui trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações aqui e para os vossos corações, o irmão Amauri. Mas antes, eu quero convidar a todos vocês que quiserem participar do culto conosco, ali na igreja. Ela se encontra localizada na Rua Antônio Rocha, número 121, bairro São Domingos, Sumaré, estado de São Paulo. E os cultos ali são às segundas-feiras, às 19 horas da noite. Às quintas-feiras, às 19 horas da noite. Às sextas-feiras também, às 19 horas da noite, começa o culto. Aos sábados também, às 19 horas da noite. E aos domingos também, às 19 horas da noite. E à tarde nós estamos tendo ali a tarde da bênção. Hoje o pastor Isaac esteve ali. Ele e um outro irmão abençoado por Deus estiveram pregando a palavra de Deus e Deus usou eles poderosamente nas suas mãos. É às 3 horas da tarde o culto Tarde da Bênção. Se vocês quiserem participar, vão até ali e participem do culto que vocês estarão sendo abençoados por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos caminhando. E agora nós vamos ouvir a mensagem de Deus pelo nosso irmão Amauri. Paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos ouvintes, nesta noite, quero estar aqui saudando a todos os irmãos que nos escutam aqui pela rádio 91.1 FM, onde estamos glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, a virtude e a graça do nosso Senhor alcance a todos os ouvintes nesta noite, saudando também os irmãos que estão aqui conosco neste momento na rádio, o pastor Isaac, o pastor que nos convidou para trazer a palavra do Senhor, pastor Cícero, juntamente com a sua esposa, a irmã que nos acompanha, o responsável aqui pela rádio, que está aqui nos auxiliando nesta noite. Que Deus venha abençoar todos os irmãos. Amém. Quero deixar aqui, nesta noite, meus irmãos, queridos ouvintes, uma palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho de João, do seu primeiro capítulo e do seu verso 45 em diante. Quero estar deixando essa mensagem para o coração dos ouvintes, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, todas as pessoas que estão pela rádio e pelo Facebook nos ouvindo nesta noite. João, capítulo 1, do seu verso 1, que diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei
e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há tolo. E disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e o anjo de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Quero estar fazendo uma rápida oração com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, através da Tua palavra, neste momento. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, aqui estamos nesta noite, Senhor, te glorificando, te bendizendo, através, Senhor meu Deus, desta rádio, deste canal, Senhor meu Pai, 91.1 da FM, Senhor meu Pai, pelo Facebook. Venha abençoar, Senhor meu Pai, a todos nós aqui nesta noite e todos os ouvintes, ó Pai, e que esta palavra, Senhor meu Pai, vai de encontro com cada coração, Senhor, que estiver ouvindo nesta noite a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos ouvintes, estamos aqui diante de uma palavra de Deus, uma palavra que se encontra no Evangelho de segundo escreveu o apóstolo João. O apóstolo João, esse homem qual o Senhor Jesus Cristo tinha por ele um grande afeto de amor, ao qual o Senhor Jesus Cristo o chamou quando ele estava diante da sua profissão, que era a pesca, e ele estava diante do mar pescando, e Jesus Cristo chama ele, chama o seu irmão Tiago, chama André e chama Pedro. O apóstolo João então começa a seguir a Jesus. Mas quando nós entramos na palavra de Deus, no Evangelho de João, e no texto que nós lemos, nós vemos aqui que o apóstolo, ele vem relatar acerca dos primeiros discípulos de Jesus, porque todos nós sabemos e conhecemos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para salvar, veio para libertar o que se havia perdido. Todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi profetizado, ele foi anunciado pelo anjo Gabriel a uma jovem chamada Maria, que estava desposada com José. E ali ela recebe esta promessa, que do seu ventre nasceria um que salvaria o seu povo do pecado, que salvaria Israel. E quando nós entramos na palavra de Deus, o texto que nós lemos não vem mencionar somente aqui acerca de Jesus, mas também relata acerca
de João. João esse também um homem que foi enviado por Deus, um homem que foi capacitado por Deus para preparar o caminho, para preparar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para anunciar as boas novas, para anunciar as coisas acerca do reino do céu. E a palavra que nós lemos diz que no dia seguinte teve agora João junto com os seus discípulos, porque João também fez discípulo. João também foi um pregador do evangelho. E a pregação de João não foi diferente da do nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação de João foi essa: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu e a sua justiça. E a palavra de Deus diz agora que João, ele está com os seus 2 discípulos, e ali vendo os seus discípulos que Jesus estava passando, vendo que Jesus estava presente, ali eles começaram a dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento, na época dos nossos pais primários, na época de Abraão, na época de Arão, na época de Moisés, para que o povo fosse perdoado dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades. A palavra de Deus diz que o povo tinha que se apresentar diante de um sacerdote que estava com a sua responsabilidade de apresentar o sacrifício de costume, o sacrifício da remissão dos pecados. E através desse sacrifício, a palavra de Deus diz que o sacerdote, ele matava um animal, o sacerdote ali fazia um sacrifício com o sangue do animal, e a partir daquele sacrifício, os pecados eram perdoados, os pecados eram apagados através do nosso Deus. Mas todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Cordeiro, que o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje que nós vivemos no tempo da graça, não precisamos mais matar animal, não precisamos mais aqui fazer sacrifício matando nenhum animal, mas nós somente se arrepender de todo o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso do alto céu, ele olha para mim, ele olha para você e nos perdoa, porque a palavra de Deus diz assim, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ele é grande em perdoar. Talvez possa ser que nesta noite, meu querido amigo ouvinte, meu querido irmão, você pode estar passando por um momento de acusação, por um momento de apontamento, por um momento a qual as pessoas não conhecem, que você está se humilhando, que você está buscando e está te criticando. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo ao Espírito. Então, se você está se arrependendo, se você está reconhecendo que tem um Deus Todo-Poderoso, que nesta noite estende as mãos para você, olha para você e te diz desta maneira: eu te amo, eu dei a minha vida, eu te comprei pelo meu sangue carmesim para remir os teus pecados. E quando a palavra de Deus aqui nos traz, meus irmãos, acerca desses 2 discípulos que clamou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. E a palavra do Senhor Jesus Cristo então diz que eles se voltam para Jesus, eles se voltam para o Senhor e eles começam a um diálogo, eles começam a conversar, porque Jesus diz para ele: a quem buscais, a quem está buscando? A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que aqueles homens rapidamente reconheceram e dizeram: nós buscamos o Senhor, Rabi, que traduzido é mestre. A palavra de Deus diz assim que os discípulos quis saber
saber aonde Jesus Cristo morava, aonde Jesus Cristo habitava. É interessante nesta noite, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz desta maneira: todo aquele que se aproxima do Senhor, busca ao Senhor, abre a porta do teu coração para o Senhor entra dentro da tua casa, entra dentro da tua vida e ceia contigo. Deus está dizendo nesta noite no meu coração, para falar para alguém que está escutando, para alguém que está ouvindo esta mensagem: basta somente você clamar, basta somente você buscar, basta somente você crer que Deus nesta noite tem o poder de entrar dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua parentela e fazer morada e habitar aí com você e tirar toda a enfermidade, toda a angústia, toda a preocupação, toda a ansiedade. Basta somente um diálogo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nesta noite, que o ouvido dele não está tampado e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, que aqueles homens queriam saber aonde Jesus morava, e Jesus disse para ele: vinde e vede. E foram aonde Jesus Cristo morava e ficaram ali com ele aquele dia inteirinho, ouvindo a palavra do mestre, escutando a palavra do mestre, porque Jesus tinha palavra de consolo, Jesus tinha palavra de cura, Jesus tinha palavra de libertação, Jesus tinha palavras de sabedoria. E quando Jesus fala, meus irmãos, a enfermidade não pode subsistir. Quando Jesus fala, os espíritos malignos não podem conter. Mas se lembra, nós vemos aonde Jesus estava, sempre tinha alguém que sofria de algum mal, de alguma enfermidade, mas somente com uma palavra o Senhor Jesus Cristo repreendia o mal e automaticamente a pessoa ficava sã, a pessoa ficava curada. Nesta noite, aonde habita o mal, aonde está o mal, aonde está alguma coisa te perseguindo, te oprimindo, o Senhor Jesus Cristo está aqui nesta noite dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. E a palavra de Deus diz então que a palavra de Deus agora ainda identifica quem é estes homens. A palavra de Deus diz que era André, irmão de Simão Pedro. E a palavra de Deus diz assim, então, que assim começou agora os primeiros discípulos, seguir a Jesus, buscar a Jesus. E a palavra de Deus diz que quando esses homens começam a caminhar com Jesus, Jesus também agora encontra Simão. E a palavra de Deus diz que quando Jesus encontra Simão, filho de Jonas, a palavra de Deus diz assim agora, que o nome dele não será mais Simão, será Caifás, que traduzido é Pedro. Quando Jesus chega, meus irmãos, Jesus muda a história, Jesus muda a personalidade, Jesus muda o caráter, Jesus muda tudo que está por baixo, tudo que está caído, está abatido, está humilhado. Jesus tira ali do necessitado, do pobre, e coloca para sentar entre os príncipes, porque ele tem este poder, ele tem esta obra a realizar. Então nesta noite Jesus Cristo está pregando no meu coração, para pregar para alguém que está diante de um problema difícil, sem nome, sem moral, desprezado, humilhado. Mas a palavra de Deus diz assim: se humilhai debaixo das potentes mãos do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará. A palavra de Deus diz assim: todos aqueles que se humilhar serão exaltados. É necessário você reconhecer, é necessário você saber que nesta noite o Filho do Senhor Deus, o Filho do nosso Pai, está aqui dizendo: eu vim a Mauri para curar, eu vim a Mauri para salvar, eu vim a Mauri para buscar o que se havia perdido. Aleluia. E a palavra de Deus diz então que Jesus muda o nome de Simão para Pedro. E quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, a palavra de Deus diz que Jesus entra agora outra vez no dia
seguinte a Galileia e achou ali Felipe. E quando ele acha Felipe, ele libera somente uma palavra dizendo: segue-me. E a palavra de Deus diz que Felipe começou a seguir a Jesus. Você vê, meus irmãos, a naturalidade, o poder que o nosso Senhor Jesus Cristo tem de chamar o homem, de convocar o homem. Você vê também o nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus, ele entrando dentro de uma alfândega, dentro de uma receberia, onde tinha ali um homem publicano, um homem que prestava serviço para Roma. A palavra de Deus diz que esse homem chamava Levi, ou conhecido como Mateus, um homem cobrador de impostos, um homem que era mal visto pela sociedade judaica, porque prestava serviço para Roma. Mas quando Jesus chega, entra no ambiente, a palavra de Deus diz: quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais, quem engana não engana mais, porque o Senhor da glória está presente no ambiente para mudar a situação. E a palavra de Deus diz assim, que Jesus fala também a mesma palavra para Levi, dizendo: levanta e segue-me. E automaticamente Levi deixou tudo o que estava fazendo e foi seguir a Jesus, foi virar servo de Jesus, foi acompanhar Jesus, foi andar com Jesus. Meu Deus está dizendo nesta noite, no meu coração, Ele está dizendo: eu estou te chamando, eu estou te convocando por uma grande obra. Eu quero escrever o seu nome no livro da vida, eu quero te dar vida eterna, eu quero te dar descanso, eu quero te dar paz, eu quero te dar alegria nesta noite. Você que está aí do outro lado me ouvindo, escutando a mensagem do Senhor, Ele te chama pelo nome, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, antes que os ossos te formassem, dentro do ventre da tua mãe, Ele já sabia quem era você, Ele já sabia da sua estatura, do teu tamanho, da tua altura, se você ia ser moreno, se você ia ser branco, se você ia ser gordo, ia ser magro, se você ia ser brasileiro ou de outra nacionalidade. Jesus Cristo está dizendo no meu coração: Ele te conhece, Ele te chama nesta noite. Aí você fala: mas eu sou pecador, mas eu não mereço, eu vivo no pecado. A palavra de Deus diz assim, que Paulo ele prega: aonde abundou o pecado, superabundará a graça. É porque a graça que somos salvos, é pelo favor imerecido que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nos lava dos nossos pecados e nos chama para andar com Ele, nos chama para ser participante da obra dele, aleluia. É necessário você seguir ao Senhor nesta noite, é necessário você saber que nesta noite, aquele que foi morto, aquele que foi crucificado, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido, aquele que foi desprezado pelos homens, aquele que pregou para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, que bateriam nele, matariam ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E a palavra de Deus diz assim, que ele ressuscitou e ele está diante do trono de Deus, intercedendo por mim e por você neste momento. Neste momento Jesus prega no meu coração: a sepultura foi fechada, o livramento chegou, a cura chegou, a porta aberta chegou, a transformação chegou, porque você vai começar a seguir, você vai começar a ser seguidor desse homem, Jesus de Nazaré, porque a palavra de Deus diz assim, que todo nele que crê tem direito de ser chamado filho de Deus, aleluia. Até hoje você pode ser somente uma criatura, até hoje você somente pode ser um homem que foi criado por Deus, foi projeto de Deus, mas quando você aceitar a esse Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz assim, que nós se tornamos co-herdeiro, nós somos participantes da mesma promessa de Israel. Deus está dizendo nesta noite no meu coração, Ele não faz acepção de pessoa. Você aí que pode ser um traficante,
Você que pode estar aí na idolatria, você que pode estar aí fazendo coisas inadequadas diante dos olhos de Deus, mas Deus está dizendo nesta noite, a graça te alcança, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te liberta nesta noite e te faz um novo homem, te faz uma nova pessoa, porque a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo ele diz, aquele que é nascido em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, aleluia. Jesus quer dar novidade de vida para você nesta noite. Jesus Cristo quer fazer você virar um participante da Nova Jerusalém. Jesus Cristo quer fazer você ser um morador do céu. Lá em João 14 diz, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu vou para a casa do meu Pai, eu vou vos preparar o lugar, e voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, vós esteja junto comigo mesmo, e para sempre. A promessa é de vida eterna. Talvez você possa ser um empresário que me escuta nesta noite. Talvez você possa ser um homem, uma mulher, um jovem com um poder requisitivo muito alto, mas a maior riqueza está no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. Lá está o teu tesouro, e Jesus Cristo está dizendo nesta noite, levanta e segue-me. E a palavra de Deus diz que Filipe, ele era da cidade de Betseda, a cidade de André e Pedro. E a palavra de Deus diz agora que Filipe, ele achou Natanael. E quando ele acha Natanael, ele vai trazer a boas novas. Ele vai levar a notícia. Porque quando alguém encontra o nosso Senhor, meus irmãos, quando alguém encontra o Senhor Jesus Cristo, o chamado arde dentro do teu coração. O chamado arde na tua vida. E ele quer anunciar, ele quer dizer, ele quer mostrar o caminho, que é Jesus Cristo, o qual que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a palavra de Deus diz, quando ele acha Natanael, ele vai dizendo, ei, nós achamos aquele que diz Moisés, aqueles que escreveu a lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E a palavra de Deus diz que quando Natanael, ele ouve aquelas palavras, ele olha para a aparência, ele olha para a cidade, ele começa a julgar conforme a aparência, mas é diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não vê como o homem vê, o nosso Deus não vê como o homem contempla. Você lembra quando o nosso Deus, ele chama Samuel, ele fala para Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá ele tem um homem, segundo conforme o teu coração, para ser promovido sobre reis, sobre Israel, porque Saul tinha sido desprezado, Saul tinha deixado por Deus, Saul tinha deixado agora de obedecer a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz, quando Deus chama Samuel para ir até a casa de Jessé, o belenita, ele começa a dizer, ei Samuel, quando chegar lá, não olha para a aparência, não olha para a estatura e nem para a formosura, porque eu não vejo como o homem vê, o homem vê conforme está nos seus olhos, conforme a aparência, mas eu vejo conforme o coração. Eu olho para dentro do coração. Sabe o que Deus está pregando no meu coração nesta noite? Muitas das vezes a gente como homem, a gente como ser humano, a gente olha, a gente julga conforme o olho, conforme a visão, conforme a notícia que nós sabe da pessoa. Se a pessoa é ladrão, se a pessoa é mau caráter, se a pessoa é uma pessoa de mau índole, a gente tem o hábito de julgar, de condenar, colocar de lado, mas Jesus Cristo está dizendo no meu coração, ele não faz acepção nesta noite. Para ele não tem grego, não tem judeu, para ele não tem justo, para ele não tem o infiel, mas aquele que se arrepender dos teus pecados se torna um só povo, uma só nação. É isso que está escrito lá em Efésios, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos se torna um corpo só,
só em Deus, pela fé em Cristo Jesus, aleluia. Se alguém te julga pela aparência nesta noite, se alguém te aponta nesta noite pelo que você foi ou pelo que você é, nesta noite Jesus Cristo está dizendo no meu coração, Ele muda a tua história. Ele transforma a sua vida e te faz uma nova pessoa, aleluia. E a palavra de Deus diz que Deus fala isso para Samuel, e quando ele fala isso para Samuel, ele dá uma ordem: ei Samuel, pega agora um carneiro, pega agora um chifre, pega o azeite e vai até a casa de Jessé, que eu vou ungir lá agora um rei. E a palavra de Deus diz que quando Samuel chega à casa de Jessé, se apresenta a todos os seus filhos, desde o maior até o menor, mas ainda faltava um. A palavra diz assim que passou Abinadab, passou Eliabe, passou Samar, mas Deus fala para Samuel: ei Samuel, eu não tenho escolhido nenhum desses, falta um ainda que está no campo. A palavra de Deus diz assim que Deus manda Samuel falar para Jessé, chamar ele que está no campo, cuidando das ovelhas, o menor da casa. Deus está dizendo nesta noite: se alguém olha e não te dá nada, se alguém olha e não estende as mãos, se alguém olha e te despreza, Jesus está dizendo nesta noite: eu te chamo, eu te escolho, eu te dou alegria e eu te dou vida, porque eu vim para salvar, aleluia. E a palavra de Deus diz assim que Felipe fala para Natanael: vem e vê. Deus está dizendo nesta noite no meu coração, Ele mostra para você o caminho, Ele mostra para você a direção, Ele mostra para você a porta que se abre nesta noite, que é a porta da palavra. E quem tem a palavra do Senhor não entrará em condenação. Quem tem a palavra do Senhor será justificado naquele último dia. E o dia está próximo, o dia está chegando, e o meu Senhor manda eu bradar nesta noite: se prepare, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz assim que chega Davi, e quando Davi chega, a palavra de Deus diz que Deus fala para Samuel: deita Samuel o azeite sobre este aí, porque é este mesmo que eu tenho escolhido, aleluia. Deus está dizendo nesta noite: muitos vão ver, muitos vão contemplar, quem abandona, quem despreza, quem humilha vai ver que em Nazaré ainda tem vida, que na cidade de Nazaré tem libertação, que na cidade de Nazaré tem cura para sua alma, porque quem veio de Nazaré foi o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nesta noite, amém, meus irmãos? Eu deixo essa mensagem para os ouvintes. O tema desta mensagem nesta noite é: da onde ninguém vê esperança, Deus traz esperança. Aonde se dá como perdido, Deus dá como vitória, aleluia. Porque se você entrar na história, a cidade de Nazaré não era uma cidade muito famosa, era uma cidade desprezada naquela época, mas para se cumprisse o que foi dito pelo profeta: eu chamei o meu filho de Nazaré, porque ele era o mais humilde entre os homens. Aleluia. Desprezado. Os homens olhavam para ele, não via formosura nenhuma, mas ele deu a sua vida por muitos. E ele deu a vida por você nesta noite. O homem de Nazaré. Aleluia. O homem da mão furada está aqui nesta noite falando através da tua palavra. Vem e vê Natanael, porque ele te viu antes mesmo de você ver ele. Porque quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus fala: eis aí um verdadeiro israelita, que não há tolo
E Natanael fala, da onde tu me conhece? Jesus fala, eu te vi, antes que Felipe te chamasse, debaixo da figueira. Aí Natanael reconhece verdadeiramente, Senhor, tu és filho de Deus. Aí Jesus fala, tu crês? Só porque eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que essa você vai ver. Você vai ver a porta do céu aberta. E o anjo de Deus subir e descer. Tem uma porta aberta aqui nesta noite. Oh, glória. Eu estava lá fora, eu estava ouvindo a irmã louvar sobre Jacó. E Deus mostrou uma porta para Jacó. A porta do céu. Oh, glória. Jacó estava dormindo com a sua cabeça sobre uma pedra. E ele contemplou uma escada que do chão ia até o topo do céu. E a Bíblia diz assim que os anjos subia e descia. Subia e descia. Nesta noite tem anjo subindo. Aleluia. Nesta noite tem anjo descendo, ouvinte. Nesta noite tem anjo aqui, queridos irmãos. Porque foi uma promessa que o Senhor Jesus Cristo deixou. Que os anjos do Senhor acamparia ao derredor daqueles que o temem. E os anjos do Senhor é para servir aos servos do Senhor. Aleluia. Recebe a bênção de Deus nesta noite, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Fique com a paz do Senhor, querido ouvinte. Que as bênçãos do céu chegam onde ninguém acredita que vai chegar. Glória a Deus. Da cidade de Nazaré. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e assim mesmo, é para abençoar a tua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos andando, graças a Deus por essa palavra, e fiquem na audição desse programa, porque logo a seguir, nós estaremos aqui com o programa Conte o Seu Testemunho, e Deus vai continuar abençoando a vida de todos os nossos estimados ouvintes, e o dos nossos irmãos e irmãs. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e logo a seguir nós estaremos de volta com o programa Conte o Seu Testemunho. Oh, glória a Deus, aleluia. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil,
partir de agora, entra no ar o programa oficial da Igreja Pentecostal Torre de Oração. Conte o seu testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes, Glória a Deus. eu vou dizer a vocês que Deus está usando os irmãos aqui. E Ele usa Glória a mesmo. Deus, aleluia. Os irmãos estão cheios do Espírito Santo de Deus. O pastor Isaac já falou em línguas, o irmão Mauri também. Aleluia. E é assim que Deus faz. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos todos aqui como representantes desse Deus Todo-Poderoso. Somos pessoas simples, mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz assim: para nós não nos apartarmos da simplicidade de Cristo. Sabemos que o nosso Deus, ele é manso e é humilde, e nós somos os teus servos e fomos transformados por ele, e recebemos da natureza de Deus, recebemos do seu caráter. Por isso, somos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre digo assim, que nós estamos na voz passiva e o Espírito Santo de Deus, ele está na voz ativa. Nós recebemos a ação do Espírito Santo de Deus e nós estamos recebendo aqui a ação do Espírito de Deus. Ele está agindo em nós, nos capacitando, nos inspirando, nos dando sabedoria, nos dando graça, entendimento para abençoar a sua vida. E a palavra de Deus, ela diz também em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, diz assim: de sorte que a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui nós observamos que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, como vocês acabaram de ouvir, vocês estão recebendo o quê? Fé. A fé está sendo gerada nos vossos corações. Porque é o Espírito Santo de Deus quem está agindo aqui em nós. Nós estamos recebendo a ação do Espírito Santo de Deus para levar a palavra de Deus para os nossos estimados ouvintes, para os nossos irmãos e para as nossas irmãs. Deus tem esse poder de gerar a fé no seu coração, de gerar a confiança em Deus que você precisa ter. É por isso que Deus usa os seus servos, como usou o irmão Mauri, como está nos usando aqui. É para gerar a confiança em Deus, é para gerar a fé no seu coração, é para fazer você se aproximar mais para perto desse Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nossos estimados ouvintes, vocês continuem na audição desse programa e também divulguem, porque vocês divulgando esse programa, vocês estão fazendo a obra de Deus. Vocês estão levando a palavra de Deus. Outras pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. E essas pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus, podem ter certeza de uma coisa: essas pessoas receberão transformação, receberão socorro de Deus, e essas pessoas, tenham certeza disso, elas se arrependerão dos seus pecados, serão transformadas e serão feitas filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. E isso tudo vem mediante a palavra de Deus. E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos aqui como servos sinceros e verdadeiros de Deus para levar a verdade, para levar a palavra de Deus. Nós recebemos essa missão de Deus e nós temos que ser fiel. Nós temos que cumprir essa missão com sinceridade, com seriedade, e nós temos que nos aplicar nesse serviço que nós prestamos a Deus. Porque é uma honra muito grande nós recebermos de Deus essa missão de levarmos a sua palavra e de sermos usados por Ele e de sermos cheios do Teu Santo Espírito, de recebermos de Deus dons espirituais, de recebermos de Deus poder, autoridade divina para abençoar a vida das pessoas. Então, meus irmãos, nós vamos ouvir o irmão Amauri contando um testemunho daquilo que Deus fez em sua vida. Vamos ali.
Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, nessa noite, já tivemos aqui falando da palavra de Deus, mas agora vamos falar um pouquinho do testemunho ao qual o Senhor fez na minha vida, para grande honra do nosso Deus. Eu quero deixar aqui, meus irmãos, como base para esse testemunho, no livro de 1 a Coríntios, 1 a Coríntios, do seu capítulo 1 e o seu verso 26, 27 e 28. São 3 versículos que eu me identifico muito, que falou muito comigo no começo de quando eu me converti ao Senhor, que diz assim a palavra do Senhor: porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós vemos aqui um texto que encontra nas cartas de Paulo, a qual os versículos que nós lemos em 1 Coríntios. E por que eu usei esses versículos como base para o meu testemunho? Porque em 2013, 2012 e 2011, foi 3 anos que o inimigo me usou muito. O inimigo se apoderou da minha vida de uma certa maneira que quem me conhecia, como as pessoas me viam, o jeito que eu andava, ali no bairro onde eu morava, no Jardim Pisserno, só esperava a qualquer momento notícias ruins, porque o inimigo já tinha tomado posse da minha mente. Eu já tinha perdido toda fé em Deus, porque eu já tinha crescido, convivido, ouvindo a palavra, ouvindo e vendo a minha mãe, minha avó, minhas tias, buscando a Deus. E quando menor eu ia também na igreja com elas. Mas quando eu comecei a pegar um pouco mais de idade, comecei a conhecer o mundo, comecei a conhecer coisas que foi preenchendo o lugar de Deus no meu coração, e o temor foi se afastando, e eu comecei a conhecer as vaidades, eu comecei a ter dinheiro, amor ao dinheiro, eu comecei a ter muitas amizades ao qual não convém a falar. Então as pessoas já começaram a programar e dizer algo ruim sobre mim. Em 2014 aconteceu um fato que ficou marcante na minha vida, porque eu já estava taxado como uma pessoa que
ninguém queria ficar perto de mim, meus irmãos. A não ser os meus companheiros, os meus amigos, as pessoas próximas de mim. Porque eu já estava sendo uma pessoa sem compaixão. Eu já estava sendo uma pessoa sem amor ao próximo. E já estava tendo também muitas desavenças. Em 2014 aconteceu algo na minha vida que eu tive um encontro com Deus. Porque quando, aonde eu morava, os vizinhos, as pessoas, alguns da família, já deu o decreto final para a minha história, porque eu não posso falar. Deus abriu a porta do céu, meus irmãos. A misericórdia de Deus me alcançou. E em 2013, eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus. E onde eu morava eu tinha um apelido, meus irmãos. Uns me chamavam de Zica, outros Choco Louco, Psico. Aqueles apelidos demoníacos, meus irmãos. Para os irmãos terem mais ou menos a noção do que como o inimigo usava a minha vida. E eu comecei a ir para a igreja. Porque chegou um momento na minha vida que eu comecei a olhar para as coisas ao redor de mim. Eu via que dinheiro já não me trazia mais alegria. As amizades, as companhias, as baladas, as coisas que não deveriam ser feitas, já não preenchia mal o meu coração. E ali Deus usou um irmão, pastor Marcelino, pai do nosso irmão Jefté. E eu lembro como se fosse hoje eu sentado debaixo de uma árvore, revoltado, planejando algo. E Deus tomou a boca daquele irmão para falar comigo. E ali eu comecei a enxergar as coisas como deveriam ser, meus irmãos. Porque quando Jesus abre a visão do homem, ele começa a ter nojo daquilo que ele tinha mais paixão. E daí para frente eu comecei a servir ao Senhor, meus irmãos. Devagarzinho, sendo ensinado, sendo instruído pelo saudoso Valdeci Maravilha, que foi um pai na fé, outros irmãos mais velhos, meus irmãos. Quando eu me converti, eu nunca fui de andar com jovens, meus irmãos. Sempre andei com pessoas bem mais velhas do que eu, para me aprender. E eu comecei a ler esse versículo, meus irmãos. Eu passava horas estudando esse versículo, que Deus chama as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis deste mundo, as coisas vis deste mundo, as coisas fracas deste mundo, para confundir. E você que nessa noite está ouvindo o meu testemunho, possa ser que você tenha um filho, você tem uma filha, tem um ente querido, um sobrinho, um amigo, que possa estar passando por uma situação igual a minha ou pior do que a minha, aonde as pessoas dizem, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais como sair nada de bom daí. Aí Jesus me traz aqui nesta noite. Estou sentindo a presença de Deus, mano. Estou me segurando. Ai, tá. Para dizer para você que está me ouvindo, ainda tem jeito. Sabe essa louca da sua casa? Sabe essa desprezível, esse desprezível? Sabe? Deus está dizendo, tem jeito, filho. Glória a Deus. Aleluia.
Agra e clácia. Neclocliatlocloflossiclaman-clombum-teclaplas. A graça de Jeová vai descer na sua casa. A misericórdia de Deus vai entrar na sua família. E vai ser liberto, vai ser transformado. Porque eu li aqui. Não são muitos chamados. Sábios entendidos. Mas Deus chama as coisas loucas deste mundo. Os apóstolos. Nenhum deles, a grande maioria, era pessoas sábias. Tiago, João, Pedro, André, Felipe, Natanael, Simeão, Tadeu, Tiago, irmão de Jesus, Tomé. Nenhum desses homens era eloquentes. Mas Deus chama as coisas que não são como que já fossem. Deus chama as pessoas mais perigosas, meus irmãos. Igual o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, sanguinário, sentia prazer na dor dos cristãos, mas Deus chama as coisas loucas. Você está entendendo o que Deus está dizendo contigo nessa noite, ouvinte? Aleluia. A misericórdia de Deus vai chegar na tua casa, assim como chegou na minha. Porque a Bíblia diz assim, ó, que Deus veio não para os sãos, mas para os doentes. Deus não veio para os justos, mas para os pecadores. Aleluia. Jesus veio salvar e resgatar o que se havia perdido. Aleluia, Jesus. Mas para isso tem que ter oração. Aleluia. Para isso tem que ter fé. Porque nas horas mais negras, obscuras da minha vida, quando eu estava cego espiritualmente, na minha casa tinha uma senhora que quantas das vezes eu passei no corredor da minha casa, que eu morava, antigo, eu via ela orando para Deus, para me guardar onde eu estava. Glória a Deus. Que as misericórdias do Senhor não deixassem a sepultura se abrir e as cadeias chegar. Glória a Deus. Deus está dizendo nesta noite, dobra o teu joelho, não para de orar. Glória a Continua orando para você contar o teu testemunho. Continua buscando para alguém da tua casa também contar o testemunho. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Que esse Jesus é fiel e verdadeiro. Aleluia. Mas humildade. A Bíblia diz, aquele que se glorie no Senhor. Toda a honra e toda a glória da minha vida, da sua vida, de nós estarmos aqui hoje é de Deus. E Deus está dizendo, continua orando, porque Ele chama as coisas loucas deste mundo, Aleluia, Jesus. Glória a as Deus. desprezíveis deste mundo, as que não são como que já fossem, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Com Deus não tem meio termo, meus irmãos. Deus faz, Aleluia. Deus opera. Tá difícil, tá complicado. Olha a vida do irmão Amauri, era complicado. Eu não posso entrar em detalhes profundos. Mas quem me conhece, vai me ver nessa noite, vai saber do que eu estou falando. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Continua tendo fé. Aleluia. Que tudo é possível para os que crêem. Louvado seja Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes, é assim mesmo que Deus faz. A palavra de Deus diz assim, que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio realmente para libertar as pessoas. É o que aconteceu aqui com a vida do nosso irmão Amauri, e não é diferente, como ele disse,
Se tem alguém dentro da sua família aí que está bem complicada a situação dessa pessoa. A palavra de Deus diz assim, Jesus ele diz assim, que tudo é possível ao que crer. Então, se nós crermos, se nós acreditarmos que Jesus tem poder para libertar, para transformar a vida desse jovem, dessa pessoa que tanto tem feito a sua família sofrer, a sua família ser desonrada, ser desvalorizada, saiba de uma coisa, como foi dito aqui, basta crer, basta ter fé, porque a palavra de Deus diz também que aqueles que se aproximam de Deus têm de crer que Ele existe e que Ele é poderoso o suficiente para transformar as situações, para mudar, para libertar, para salvar, porque o nosso Deus ele tem poder sim. Então creia que Deus vai entrar aí, nessa situação tão difícil. Ele vai mudar esse estado dessas coisas aí. E essa pessoa que era motivo de tristeza, ela vai passar a ser motivo de alegria. Essa pessoa que deu infelicidade para o seu pai, para a sua mãe até este momento, se você crer, papai, se você crer, mamãe, saiba de uma coisa. Deus ele vai entrar, ele vai transformar e essa pessoa, a partir de hoje, ela vai ser motivo de bênção, vai ser motivo de alegria para você, de felicidade. Ela será uma bênção para a sociedade e também será um instrumento nas mãos de Deus. E essa pessoa será um filho e uma filha de Deus. Terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E você, papai, e você, mamãe, vocês vão se alegrar muito. Como a família do irmão Amauri tem se alegrado. Porque hoje o irmão Amauri, ele é uma bênção para a igreja, ele é uma bênção para a sociedade. Ele estava pregando aqui, contando o seu testemunho, sendo usado por Deus. É uma bênção. Tanto para a igreja, como para a sociedade hoje. E aquela vida que ele levava, aquilo é passado. Aquilo ali foi apagado. E hoje o irmão Amauri é um instrumento nas mãos de Deus. E ele vai continuar sendo. Deus transformou a vida dele. E ele mesmo disse quantas vezes encontrou ali aquela senhora orando por ele, clamando, suplicando a Deus. E Deus ouviu as orações daquela mulher e operou no coração do irmão Amauri e transformou e libertou ele dessa vida tão difícil que poderia conduzir ele para a morte, sim, para uma situação muito difícil. Mas Deus não permitiu. Deus tinha um plano na vida do irmão Amauri também. Tinha um plano. Era a salvação, era a transformação dele. O irmão Amauri, ele seria usado por Deus. E chegou o momento que o Espírito Santo de Deus falando no coração dele, ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Ele abriu o seu coração e reconheceu que precisava da misericórdia de Deus, que precisava da libertação. E houve a libertação na vida dele. É por isso que ele está aqui hoje. Esse moço tão abençoado, tão usado nas mãos de Deus, tão cheio do Espírito Santo de Deus. E não é diferente com a sua vida, com a sua família, com o seu filho, com o seu sobrinho, com a sua neta. Não é diferente, meu irmão, minha irmã, e os nossos estimados ouvintes. Não é. É o mesmo Deus. Ele não mudou. A mão dele continua estendida para ajudar. Mas é necessário que nós venhamos a ter fé. E quando ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus a falar, e Ele está nos usando aqui hoje, nós abrirmos os nossos corações e recebermos a salvação que é oferecida por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E o desejo de Deus é que todas as pessoas se voltem para Ele e que todos os homens se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Então não é diferente com a sua vida, nem com a minha,
nem com a vida de cada um de nós que estamos aqui, e com a vida de vocês. Deus vai entrar com a providência, Deus vai socorrer, Deus vai libertar, Deus vai mudar, mas vocês continuem acreditando, porque o nosso Deus, ele pode tudo e não há nada que possa impedir Deus de operar. O que nós temos de fazer é crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e logo mais nós estaremos aqui com o programa Vamos Falar com Deus. Oh, glória. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me conosco sempre. Portas abertas expor todo o mundo, crentes em Cristo, sempre avante andai, e na peleja unindo as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me conosco sempre. Oh, vinde a minha voz divina chama, vinde clamar em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me conosco sempre. Oh, Deus, apressa o glorioso dia em que os redimidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, por toda sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me conosco sempre. A partir de agora entra no ar o programa oficial da Igreja Pentecostal Torre de Oração. Vamos falar com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos de volta e agora com o programa Vamos Falar com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que estar buscando a Deus mesmo. Nós só recebemos forças, nós só recebemos graça, nós só recebemos poder de Deus, nós só recebemos as bênçãos que nós tanto almejamos, nós só conseguimos receber dons espirituais quando nós prostramos os nossos joelhos e nós clamamos, nós buscamos. E se nós tivermos o desejo de receber desse Deus todas essas bênçãos, a libertação para talvez uma pessoa da nossa família, nós vamos receber. Porque esse Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele é um Deus misericordioso, Ele é tardio em irar-se, é cheio de benevolência. E Deus, a vontade de Deus é libertar, é transformar, é salvar. Mas é necessário que o homem queira isso de Deus. Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele possibilitou o acesso direto a esse Deus Todo-Poderoso.
agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nós podemos ter acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Nós podemos estar entregando nas mãos desse Deus as nossas dificuldades, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas lutas. E Deus, Ele vai ouvir as nossas orações, quando sincera, e nós vamos ter resposta. Meus irmãos e minhas irmãs, nossos estimados ouvintes, sempre que nós iniciamos o programa Vamos Falar com Deus, eu leio 2 versículos da Palavra de Deus que estão registrados no Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 2, e os versículos é o 35 e o 36 e o 37. E o versículo 36, ele diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Meus irmãos, minhas irmãs, nossos estimados ouvintes, nós temos aqui o exemplo dessa senhora, de quase 84 anos. E a palavra de Deus registra para nós aqui que essa senhora, ela não se ausentava do templo, servindo a Deus com jejuns e as suas orações. Nós não podemos negligenciar as orações. Veja a importância das orações. E nós só conseguimos nos comunicar com Deus, falarmos com Deus, por meio das orações. E eu disse anteriormente que Jesus Cristo, ele possibilitou acesso direto ao Papai Celestial, ao nosso Deus. Então nós temos esse acesso direto. Nós não precisamos de intermediário. É claro, a palavra de Deus diz assim, que nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que interceder. Nós temos que estar buscando, intercedendo a Deus pelas vidas, pelas almas. Temos que fazer isso sim. Mas todos nós temos acesso direto ao Papai Celestial. E tem muitas pessoas que negligenciam a oração. Pessoas que não querem orar, desprezam, não acham importante. Mas nós só alcançamos vitória. Nós só recebemos dons espirituais. Nós só conseguimos a libertação para nós mesmos ou para uma pessoa da nossa família através da oração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nossos estimados ouvintes, não vamos negligenciar. Olha que coisa importante. Nós estamos falando com Deus. Nós estamos na presença de Deus. Deus está nos ouvindo, nós estamos comunicando com o Criador dos céus e da terra. E você vai orando, você vai recebendo mais forças, mais graça. As palavras vão fluindo porque o Espírito de Deus, ele vai colocando palavra nas nossas bocas. Aí você vai orando, você vai recebendo graça de Deus e aquilo vai se tornando tão natural, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando por nosso intermédio, que está nos ajudando a clamar a Deus, está nos fortalecendo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não negligencie a oração não. A partir de agora, você que pode ficar de joelhos, se você quiser, fique. Você que não pode ficar de joelhos, você fique sentado. E você que não pode ficar sentado, nem de joelhos, você fique deitado. Mas fale com Deus.
Clame a Deus. Entregue as suas preocupações, as suas necessidades e as suas ansiedades a esse Deus Todo-Poderoso. Pedro diz assim: fazeis saber a Deus todas as vossas preocupações e as vossas ansiedades, porque Deus, Ele tem cuidado de vocês. E por que há tantas pessoas que negligenciam a oração? Mas antes, meus irmãos, eu quero convidá-los a comparecer ao salão onde nós estamos cultuando a Deus. E ele está localizado na Rua Antônio Rocha, número 121. O bairro é São Domingos, o município é Sumaré, estado de São Paulo. Os cultos ali, eles ocorrem às segundas-feiras, às 19 horas, às quintas-feiras, às 19 horas, às sextas-feiras, às 19 horas, aos sábados e aos domingos, também às 19 horas. E nós temos tarde da bênção, todos os dias, né, pastor Isaac? Terça-feira. Às terças-feiras. Às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Vocês estão todos convidados e Deus vai abençoar a cada um de vocês que estiverem comparecendo ali. Então, nesse momento, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de teu Filho amado Cristo Jesus, papai, neste momento, nós, papai, entregamos nas tuas mãos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Senhor, também, Senhor Deus, rádio, as dificuldades, as necessidades, as preocupações, ansiedades dos ouvintes, ó Deus bendito. Porque, papai, sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós e que o Senhor é um Deus misericordioso, que se compadece de nós, que se compadece daquele, ó Deus bendito, que se aproxima do Senhor com um coração sincero, com um coração quebrantado, contrito na tua presença, ó Deus bendito. Papai, vai ajudando, meu Deus, esta pessoa, Senhor, que está atribulada, meu Pai, que não consegue dormir à noite, que não tem um sono tranquilo, ó Deus, esta pessoa, papai, que está oprimido pelas forças do mal, vai libertando, vai dando a libertação, Senhor Deus. Ó papai, visita nesta noite, Senhor, papai, tenhas compaixão e misericórdia também deste papai, desta mamãe, Senhor, que tem clamado pelo seu filho, pela sua filha, Senhor, que se encontra neste caminho tão horrível, Senhor. Ó Deus bendito, vai libertando, vai transformando este coração, porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Senhor Deus, abre as portas, papai, oh meu Deus, de emprego para este papai, para esta mamãe, para este jovem, para esta jovem, Senhor, abre as portas, e uma porta, Senhor, de um bom ganho, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom. Papai, ajuda-nos, Senhor, tenhas compaixão de nós, tenhas misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, me dá forças, me dá graça, me dá sabedoria, ó Senhor, tenhas misericórdia do teu filho, do irmão Amauri, Senhor, oh meu Deus, usa mais e mais nas tuas mãos, enche com teu Santo Espírito, abençoa, Senhor, a esposa dele, os filhos dele, Senhor, ó Deus, tira dos caminhos deles, Senhor, os impedimentos, as barreiras, abre as portas, meu Deus, dá vitória para ele, papai, ajuda ele a vencer, oh meu Pai, tenhas misericórdia de mim, me enche, me dá graça, me dá unção divina, me dá força, Senhor, ó Deus bendito, vai curando os enfermos, meu Pai, que estão no leito dos hospitais, dentro
dentro das suas casas. Visita, Senhor, visita neste momento, liberta, faz levantar deste leito, papai, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Deus bendito, concede para nós dons espirituais, Senhor, concede para nós força, graça, sabedoria, poder dos céus, autoridade divina, Senhor, dá-nos poder, papai, para expulsarmos os demônios, Senhor, para impormos as mãos sobre os enfermos e eles receberem a cura das mãos do Senhor. Papai, nós não temos mérito algum, Senhor, os méritos são de Cristo, mas somos os teus servos, Senhor, e o Senhor, papai, prometeu que nos daria poder para pisarmos escorpiões e serpentes e sobre todo o poder do mal. Então nos usa, Senhor, usa cada um dos teus filhos nas tuas mãos, com poder, com graça, com sabedoria, com unção divina. Vai visitando, meu Deus, vai visitando, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que estão desanimados, que já não têm mais forças, papai. Oh, meu Deus, visita, vai revestindo com o poder dos céus, oh Senhor Jesus Cristo, vai dando a força que eles precisam, vai trazendo novamente para a tua presença, meu Deus. Enche o Espírito Santo de Deus, dá forças, papai, da graça, da sabedoria, enche mesmo, Espírito Santo de Deus, fortalece, usa nas tuas mãos novamente, papai. Oh Senhor Deus, quantos dos teus filhos, das tuas filhas, que um dia, Senhor, estiveram na tua presença, te servindo, desanimaram, Senhor, foram feridos, foram machucados por causa da incompreensão humana, voltaram atrás, meu Deus. Oh Senhor, levanta novamente, traz para a tua presença, enche novamente, Senhor, da poder, da graça, da sabedoria, meu Deus, e usa novamente nas tuas mãos, Senhor Deus, vai tirando do caminho, Senhor, da tua igreja, as barreiras, os impedimentos, os estorvos, os empecilhos malignos, vai pondo por terra, ó Deus bendito, põe por terra mesmo, Senhor, destrói, tira, Senhor Deus, do nosso caminho, ó Deus bendito, para que a tua igreja, papai, ela possa crescer, ela possa ser forte, ela possa ser vigorosa, cheia do teu Santo Espírito, cheia de graça, de sabedoria, de unção divina, ó Deus bendito, tenhas compaixão, tantos os teus filhos, Senhor, espalhados sobre a face desta terra, fazendo, papai, a tua obra. Não deixes, meu Deus, que eles desanimem, que eles desistam, Senhor, mas vai fortalecendo, ó Deus bendito, vai enchendo com o teu Santo Espírito, vai dando poder, vai dando graça, vai revestindo o Espírito Santo de Deus, para que os teus filhos não desanimem, não desistam, Senhor. Usa nas tuas mãos grandemente, usa, Senhor Deus, com poder. Oh papai, abençoa Ismael, aquele ponto de pregação, Senhor, ó Deus bendito, faz crescer, meu Pai, porque, Senhor, nós estamos aqui como os teus filhos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, papai, para levar a salvação, para levar o consolo, o bálsamo, Senhor. Ó meu Pai, quantas pessoas chorando neste momento, entristecidas, amarguradas, meu Pai, sofrendo. Oh meu Deus, oh papai, foram feridas por causa da incompreensão humana. Visita, Senhor, visita essas vidas agora, faça o bálsamo, Espírito Santo de Deus, leva o consolo, enxuga as lágrimas, porque, meu Pai, o Senhor é o Deus de todo
o consolo. Eu não sei, papai, o que foi que aconteceu, ó Senhor, mas essas almas, essas vidas, Senhor, que são preciosas para ti, estão chorando, meu Deus, estão entristecidas. Deus bendito, visita agora, vai enxugando essas lágrimas, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Ó Deus, faça o bálsamo, consola este coração, meu Deus, porque só o Senhor tem poder para isso. Papai, visita os presídios, meu Deus, masculino, feminino. Ó Senhor, as casas onde estão, meu Pai, aqueles adolescentes, vai libertando essas vidas, Senhor, e também, papai, ó Senhor, Jesus Cristo derramou o seu sangue por elas, papai, salva, liberta do mundo do crime, das drogas, Senhor, da violência, porque o Senhor tem poder, papai, e essas vidas sejam instrumentos, Senhor, nas tuas mãos. Oh papai, tenhas misericórdia, liberta mesmo. Oh papai, estão desprezadas, papai, nós sabemos, Senhor, que fizeram coisas que são erradas, violaram a lei, mas alcança essas vidas, liberta, ó Deus bendito, porque o teu filho veio para libertar, veio para transformar, veio para desfazer as obras de Satanás, dos demônios. Ó Deus bendito, vai pondo por terra, ó meu Deus, as barreiras, os impedimentos que impedem, papai, as almas de se renderem ao Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta aqueles que estão cativos, Senhor, pelo pecado, algemados pelo inimigo, Senhor, as algemas espirituais, as gaiolas espirituais, Senhor. Ó Deus, vai libertando, vai destruindo essas algemas, essas gaiolas, vai salvando, meu Pai, vai batizando, ó Deus, porque o teu filho, ele veio para salvar. Papai, visita a família da tua serva, irmã Sueli, meu Deus, vai ajudando, vai dando saúde, vai dando a prosperidade, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que abençoa. Senhor Deus, este programa, Senhor, ó meu Pai, abençoa, faz crescer a audiência, Senhor, ó meu Pai, abençoa também o dono desta rádio, Senhor, o diretor dela, papai, ó Senhor, o técnico de som, ó Deus bendito, abençoa ele, a sua família, Senhor, meu Deus, eu não sei, papai, quais são as dificuldades dele, as necessidades, mas o Senhor sabe. Abençoa, dá vitória para ele e para a sua família. Ó Deus bendito, abençoa meu filho, abençoa minha esposa, Senhor, o meu lar. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, tenhas misericórdia, nos dá vitória nas nossas causas, Senhor. Abençoa o pastor Isaac, enche ele, Senhor, cada dia mais e mais. Usa nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, visita os filhos deles, Senhor. Ó meu Pai, abençoa, abençoa, meu Deus, abençoa. Dá vitória, Senhor. Ó Deus bendito, não deixes, papai, os pastores desistirem, desanimarem, Senhor, daquilo que entregaste nas suas mãos para fazer. Mas abençoa, Senhor, dá força aos pastores, Senhor. Enche com teu Santo Espírito quantos homens desanimados, Senhor. Oh, papai, por causa das lutas, Senhor. Mas o Senhor, papai, é o nosso Deus. Fortalece os pastores, meu Pai, que são sinceros, que são verdadeiros, que são comprometidos com a sua palavra.
que não fazem a tua obra, Senhor, um comércio, uma indústria, meu Pai. Oh Deus bendito, mas vai abençoando todos aqueles que são sinceros, que são verdadeiros, que são homens comprometidos com a verdade, com a igreja, Senhor, com a espiritualidade da igreja. Oh papai, abençoa, abençoa, não deixes, meu Deus, eles desanimarem. Oh Senhor Deus, este teu filho, esta tua filha que está fazendo a tua obra, Senhor, espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Abençoa, dá forças, dá graça, dá poder dos céus, dá virtude, meu Deus, dá unção, não deixa desanimar. Enche-nos, ó Senhor, cada dia mais e mais do teu Santo Espírito, de graça, de poder, de virtude divina. Ó Senhor, usa os nossos lábios, ó Senhor, quando estivermos aqui pregando, contando testemunhos, meu Pai. Oh meu Deus, nesses microfones, inspira-nos, ó Deus, inspira-nos, Espírito Santo, dá-nos graça, enche-nos com poder, para que as pessoas que estão ouvindo reconheçam que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos usando, meu Pai, para que as pessoas, Senhor, se convertam a Ti, se voltem para o Senhor, com o coração, Senhor, contrito, arrependido, meu Deus, na Tua presença. Deus bendito, abençoa meu papai, minha mamãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, são os Teus servos, papai, já estão velhinhos, livra do mal, ó Senhor, livra, meu Deus, dos homens sanguinários, dos roubadores, meu Pai, deste mundo, porque, papai, vivemos em meio ao mundo, Senhor, tão complicado, tão cheio de injustiças, de malignidade, de perversidade, Senhor. E se o Senhor, papai, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É só o Senhor para nos proteger, para nos guardar, para guardar as nossas famílias, os nossos pertences, para proteger a nossa vida, Senhor Deus. Cuida de nós, ó Deus, guarda-nos, Senhor, guarda-nos, ó Deus, papai, livra-nos de todo mal, Senhor, ó Deus bendito, tenhas compaixão, nos concede, papai, os dons espirituais, os dons de curar, palavra da sabedoria, ciência, Senhor, operação de sinais e maravilha, o dom da fé, Senhor Deus. Ó papai, nos usa nas tuas mãos, não deixes, meu Deus, que venha faltar dom algum para os teus filhos, para a tua igreja, Senhor, porque ela precisa, papai. Oh meu Deus, o Senhor Jesus Cristo disse que esses sinais seguiriam os que crescem, que em nome dele nós expulsaríamos os demônios, nós colocaríamos as nossas mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Ó Deus bendito, e que se bebêssemos alguma coisa mortífera, Senhor, que alguém preparou para tirar a nossa vida e não soubermos disso, o Senhor nos livraria. Ó Deus bendito, tenhas misericórdia de nós, perdoa, meu Pai, os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas faltas, as minhas falhas, porque, Senhor Deus, eu reconheço, papai, que somos pequeninos, somos limitados, meu Deus, mas o Senhor é maior do que todas as nossas fraquezas. Ó Deus bendito, visita, Senhor, as autoridades constituídas do meu país, desde a menor até a maior. Abençoa, salva, Deus, inspira para que possamos ter um país mais justo, leis mais justas, Senhor. Ó Deus bendito, ó papai, tenhas misericórdia, ajuda-nos a vencer. Ó Deus bendito, esta mamãe, Senhor, que está ouvindo este programa e ela tem chorado porque este neto, este filho, esta filha, esta vovó também, meu Pai, só tem sido motivo de tristeza, de infelicidade,
de choro, de decepção, até este momento. Vai visitando, vai libertando, e que este jovem, esta jovem, este neto, esta neta, a partir de hoje, seja motivo de felicidade para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó. Oh, meu Deus, seja uma bênção para a sociedade, meu Pai, para a sua família. Oh, Senhor, seja uma bênção na escola, na faculdade. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus, tenhas compaixão, Senhor. Abençoa os ouvintes, meu Pai, aqueles, Senhor, que têm as suas causas. Oh, meu Deus, da vitória, estende as tuas mãos, ajuda a vencer, papai, porque, Senhor Deus, somente o Senhor para nos ajudar, para nos dar vitória, para nos fazer vitoriosos. Estende, ó Deus, estende as tuas mãos para nós, nos socorre, nos livra do mal, Senhor. Destrói, meu Pai, as barreiras malignas, ó Senhor Deus, as obras de feitiçaria, os encantamentos, Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o voduísmo vai pondo por terra, vai dando vitória, meu Deus, papai, para os ouvintes, Senhor, vai libertando as almas que estão aprisionadas, Senhor, pelo maligno, vai destruindo essas obras malignas, dá libertação, Senhor, porque o teu poder é maior. Oh Deus bendito, guarda, 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 protege o teu povo. Oh Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque Jesus, a igreja é tua. O Senhor é o escudo da tua igreja. Ela vai crescer, ela vai prosperar, porque, meu Deus, a igreja é tua. O Senhor é escudo para ela, é a força da tua igreja, é a proteção dela. Então, ajuda a igreja pentecostal Torre de Oração, meu Pai, a crescer, a se expandir, a levar a tua palavra. Ó Senhor Deus, ajuda de um modo geral o teu povo, os teus filhos, meu Pai, que estão espalhados pelo município Sumaré, pelos bairros de Sumaré, pelo Brasil, pelo mundo. Ajuda, Senhor, guarda, pois é a tua igreja, é o teu povo. Ó Senhor, tu és o nosso escudo, a nossa proteção. O Senhor nos guarda. Então ajuda, dá vigor para o teu povo, desperta o teu povo, enche o teu povo de unção, de poder. Meu Pai, concede dons e que o mundo possa ver, papai, que os teus filhos, de fato, Senhor, são os teus filhos, Senhor, foram chamados por ti, meu Pai, sejam luzeiros em meio a este mundo que jaz em treva. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, Senhor. Papai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus.